Eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Quem segue a gente aqui no canal sabe que eu já passei em um monte de concurso, na verdade em 10 concursos, nunca fiz cursinho e eu sempre flutuei ali mais ou menos nos 90% em língua portuguesa. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos e olha só, eu sou fraco demais em português, cara. A parte teórica, não sei direito não, cara. Se você pedir para mim aqui, conceitue o adjunta de nominal, o que que é? Cara, eu acho que eu não sei te falar. Só que eu garanto para você que se eu olhar uma questão, eu consigo resolver. Uma questão real de concurso, eu consigo resolver. E isso daqui, gente, qualquer pessoa que é fraca em qualquer matéria, ela pode ser muito boa no concurso em geral, se ela entender como estudar por questões, brincando com questões. Você consegue dominar tudo que você precisa para qualquer concurso, principalmente nessas matérias em que nós temos um banco muito grande de questões, né? Uma amostragem muito grande. Porque quando você começa a mergulhar no processo de estudar com as questões, de aprender com as questões, você descobre a lei de Pareto, que é uma lei que está presente em todo o universo, em todo o mundo, e ela vai aparecer no concurso também. É a famosa regra 80-20, se você não conhece, tá? E para o concurseiro, o que ela ensina? Que se você for muito bom em 20% do conteúdo, você já bate uma nota de 80%. E 80% sempre é o primeiro passo para você ficar um concurseiro competitivo. E com a constância vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Se você tiver constância no estudo com questões, você vai bater 90%, porque 80% é o primeiro passo. Depois, com a constância, você bate 90% de aproveitamento, que é uma nota de aprovação em qualquer concurso do Brasil. Então, nesse momento, mergulhe nas questões. E olha o que acontecia comigo, cara. Eu não sou uma pessoa que sabe tudo de língua portuguesa, jamais. Só que eu fiz tantas questões, eu entendi o padrão, que eu fiquei muito bom naquele 20% que realmente importa. Nesses 20% aqui, gente, eu não errava. Se eu não errava nesse 20%, eu já garantia uma nota de 80%. Lindo! Se eu chutasse o resto aqui, pô, eu tinha, dependendo da prova, né, 25% de chance de acertar as próximas questões. Então, você já fica muito perto ali de bater um 90% de aproveitamento. Deu para entender essa lógica? E hoje, gente, nós estamos em pleno 2023, como diria o Toguro, né? Em pleno 2023, você está querendo estudar da mesma forma que seus avós estudavam. Com uma exposição de um professor contando piada, enrolando, né, sendo divertido, às vezes faz parte do processo e você acaba perdendo tempo nisso para depois você pesquisar algumas questõezinhas de fixação, para depois ler um pouquinho sobre o tema. Isso não funciona. E outra coisa que aconteceu, cara, quando eu mergulhei nesse processo, naquele momento, confesso que eu mergulhei nesse processo por desespero, tá? Porque eu queria fazer um cursinho naquela época, era o que todo mundo fazia, né? Só que como eu não tinha grana, eu tive que desenvolver o meu próprio método de estudos. E aí eu descobri o poder da engenharia reversa, de estudar por questões, tudo que eu ensino para vocês. Só que com essa lógica, estudando só por questões de forma ativa, pesquisando ali o pano de fundo, descobrindo o que eu precisava saber ali daquela partezinha da teoria para dominar essa questão, eu pratiquei muito a leitura. Eu pratiquei muito a minha interpretação de texto. Inclusive, você fazendo questões, você vai perceber que se você tiver interpretação de texto boa, com qualidade, com velocidade, você já faz aqui só com isso 60%, 70% da prova, dependendo. E esse sistema, gente, ele se alimenta sozinho na prática. Porque você foca nas questões tem um estímulo escrito, não tem? Às vezes você vai ter textos longos lá e você tem que forçar a sua interpretação, seu raciocínio o tempo inteiro. Então, você automaticamente fica muito bom em interpretação de texto. Você começa a fazer a prova com mais velocidade. Isso te dá folga, faz você errar menos. Então, se joga nesse processo, cara. Se você não entendeu ainda, gente, que concurso não é escolinha, que você estudou a vida inteira de um mesmo jeito, nunca teve resultado, e agora que você quer estudar para o concurso, que é competitivo, quer fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Mude a lógica, comece a estudar para concurso do jeito que o concurseiro competitivo está estudando. Pensa comigo, cara, você mesmo que seja iniciante, como que o concurseiro que está pronto, que se a prova fosse hoje, como que ele está estudando? Como que você acha que ele está estudando? Visualiza. Provavelmente, você já deve estar pensando, esse cara faz muitas questões. Não é verdade? Ele estuda com as questões, ele aprende com as questões, inclusive, tá? E provavelmente você deve estar até pensando, né? Se você já tem uma noçãozinha ali básica de direito, você deve estar pensando, pô, o cara come muito a lei seca com farofa, porque é isso que mais cai, certo? O concurseiro competitivo está fazendo isso, não tá? Você falou isso pra mim. Por que você não faz igual? Ah, Gustavo, sou iniciante, eu preciso ir com calma. Ah, eu preciso de um PDF com desenhos. Eu preciso de um professor mastigando conteúdo e jogando na minha boquinha. Para com isso, cara. Você tem que seguir a mesma lógica que o concurseiro competitivo segue.
O que ele faz, você faz. Repete o que ele faz. Com o tempo você vai chegar no mesmo nível que ele, talvez você passe do nível dele. Simples assim. Ah, Gustavo, é cansativo. Cansativo mesmo é você ficar 5 anos estudando só com videoaula do jeito que você estudou a sua vida inteira e nunca passou. Concorda comigo? Então, comece a entender essa lógica, gente, e você tem que virar a mentalidade. Para de achar que exercício é só para fixar conteúdo. Ah, depois que eu estudo aquele tema, eu vou lá e faço questões. Não, cara, você vai ter um aproveitamento legal nessas questões, só que você está se enganando. O que faz mais sentido, principalmente nessa matéria aqui, língua portuguesa. Conteúdo sem fim, gente. Conteúdo teórico, pesquisa. Tem professor que nunca viu todo o conteúdo aí, porque é muito grande. E você que está estudando para concurso tem 10 matérias para estudar, para que você vai ficar mergulhando nisso? Mergulhe só naquilo que as questões mostrarem que você tem que mergulhar. Simples assim, tá bom? E para você entender toda essa lógica, uma recomendação muito boa para você. Entra lá no aplicativo da Aprovação Ágil e você vai ver que nós temos o desafio de 0 a 80% em 7 dias. De 0 a 80% de acertos em apenas 7 dias. E lá você vai aprender tudo isso na prática. Você vai aprender como se organizar no primeiro dia, né? Como montar o seu cronograma, como acabar com a procrastinação, que eu sei que é algo que atrapalha muito os estudos. E aí nos dias 2 e 3, você já vai aprender essa prática aqui da engenharia reversa. Estudando por questões, inclusive para você melhorar a sua interpretação de texto, eu mostro um exercício simples que eu sempre fiz, que ali colorindo, brincando de colorir, você consegue melhorar nisso. E ainda eu ensino como que você vai usar a engenharia reversa para melhorar nas matérias de direito, tá? E para todas as matérias também. Então, recomendo para você que você dê uma olhada lá no aplicativo da Aprovação Ágil. E claro, se você vai estudar para qualquer um dos grandes concursos do Brasil, nós temos os cronogramas grátis aqui no link da descrição e eu recomendo que você use essa estratégia aqui para todo e qualquer concurso. Tá bom? Dá para estudar só por questões? Dependendo não, cara, depende da matéria, né? Depende do volume de questões que nós temos ali em algumas matérias, mas para essas matérias básicas, ó, português, matemática, raciocínio lógico matemático, informática, em que nós sempre temos um volume muito grande de questões, dá. É a melhor estratégia, inclusive. É a única chance, às vezes, que você tem de chegar competitivo em um concurso com um período mais curto de estudos, tá bom? E faz parte, gente. Resultado, você quer com velocidade também, né? Você quer para sempre ficar como concurseiro? A vida vai muito além do que só estudar para concurso, tá? Da hora? Então, segue essa lógica que eu garanto que vai valer a pena. E comente aqui se você tem alguma dúvida, se faz sentido para você. Você tem essa dificuldade? Você vai mal em língua portuguesa? Provavelmente você vai mal e provavelmente você não faz muitas questões. Acertei? Então, mas comenta aqui, ó, que eu prometo te ajudar, eu e a equipe do Aprovação Ágil. Fechou? E também, claro, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, não se esqueça para receber as notificações dos próximos vídeos e segue a gente lá no Instagram, @bitolei, no TikTok, @bitolei e no Twitter. Lá estamos como @aprovação ágil e lá no Twitter eu sou muito rápido em notícias, então segue a gente lá. Valeu, gente. Um abraço e força nos estudos.